Somos a luz do mundo, somos a luz do mundo, assim brilhe a nossa luz diante dos homens. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão bem? Espero que sim. Aqui na minha casa nós estamos todos bem, também porque é Deus que cuida de nós, não é? Irmãos, eu gostaria de estar compartilhando com a Igreja do Senhor uma palavra do Senhor que está escrita em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Vamos ler. Porque já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou a mão do presente século e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, que me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim se cumprisse a pregação da palavra aos gentios, e eles ouvissem, e eu fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a obra maligna e guarda-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória e honra para todo sempre. Amém, irmãos? Essa é a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo para Paulo era mais que um amigo, era como um filho. Timóteo era um jovem pastor que estava começando o seu ministério. E essa carta é a última carta que Paulo escreve, porque depois disso, Paulo ele morre, Paulo ele parte, vai estar com o Senhor. A primeira carta de Paulo, a epístola de Paulo a Timóteo, é uma carta mais voltada para a igreja, para que Timóteo combatesse as heresias, combatesse os falsos profetas que estavam querendo entrar na casa do Senhor com heresia. Então, essa carta era para ser lida na igreja, para esse fim. Agora, essa carta que nós lemos agora, a segunda carta, foi uma carta mais pessoal. O apóstolo Paulo escreveu para a pessoa de Timóteo, para aconselhá-lo como obreiro do Senhor, como um pastor. E aqui no versículo 4, nós vemos Paulo abrir o coração para Timóteo. Nós vemos Paulo conversar diretamente com Timóteo, uma carta muito bonita, embora triste, e nós vamos estar meditando agora na palavra, né? Nessa época que Paulo escreveu essa carta, Paulo ele era prisioneiro de Nero. Vocês sabem da história que Nero colocou fogo em Roma, e depois que alguns bairros de Roma que não pegaram fogo, eram bairros onde moravam cristãos. Então isso deu a Nero uma desculpa para que ele acusasse os cristãos pelo incêndio de Roma. E deu-se então aí uma grande perseguição contra os cristãos. Muitos morreram de morte cruel, foram queimados vivos, muitos cristãos foram presos, e foi nessa época que Paulo também foi preso. E ele então escreve essa carta para Timóteo, para que Timóteo venha vê-lo, porque ele tem pouco tempo de vida. Eu creio que os irmãos conhecem a história da conversão do apóstolo Paulo no caminho de Damasco, não é? Depois daquele encontro com o Senhor, o apóstolo Paulo é transformado em uma nova pessoa, um novo homem. Paulo agora vai sofrer o que ele fez muitos cristãos sofrer.
Ele foi perseguidor da igreja do Senhor, mas agora Paulo passa a ser perseguido. Paulo sofreu muito, Paulo foi açoitado, foi preso, passou por privações, sofreu um naufrágio, mas nós não vemos em nenhum momento Paulo reclamar daquilo que ele passou. Teve momentos de desânimo, ele teve sim. Mas nós sabemos que o Senhor estava com ele. Nós sabemos que quando ele se converteu foi para valer, foi para ser um homem de Deus, uma nova criatura. E quando uma certa vez ele intentou ir para Jerusalém, um certo profeta por nome Ágabo profetizou, dizendo que quando ele chegasse em Jerusalém, ele iria ser preso. Então os irmãos que estavam ali com Paulo, eles choraram, abraçaram a Paulo e constrangeram Paulo para que não fosse para Jerusalém. Mas o apóstolo Paulo, ele disse que ele não estava preparado somente para ser preso, mas também para morrer pela obra do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aí um homem que estava disposto a sofrer, a morrer pela palavra do Senhor, e o Senhor usou muito o apóstolo Paulo. Os escritos de Paulo é uma bênção para a minha vida e para a sua vida também, né? Eu quero estar aqui meditando no primeiro versículo que nós lemos, que ele diz que ele está sendo oferecido por libação. E o tempo da partida dele está próximo. Nós não vemos Paulo falar em morte. Nós vemos Paulo falar que ele vai partir, porque ele sabe que a pátria dele não é aqui, o lugar dele não é aqui. E ele diz que está sendo oferecido por libação. A libação é o ato final de um sacrifício que a pessoa oferece para Deus. É um líquido que pode ser derramado sobre o sacrifício. Pode ser sangue, pode ser azeite, pode ser leite. Então o apóstolo Paulo teve uma vida voltada para o Senhor, dedicada para o Senhor. É isso que ele está dizendo. E ele fala, o tempo da minha partida está próxima. Paulo sabia que ia morrer, mas ele teve equilíbrio para passar por essa situação, ele teve paz, ele não teve medo da morte. No versículo 7 ele está dizendo assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo não se considerava vítima, Paulo não se considerava prisioneiro de Nero, mas ele sabia que a partida dele estava próxima e ele comparou todas as suas lutas, todos os seus problemas, todas as suas angústias como leve e momentânea tribulação, como combater o bom combate. É isso que ele diz, combati o bom combate. E nós louvamos a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que nos deixou essas preciosidades, essas palavras que traz consolo e ânimo para cada um de nós, né? E depois ele diz assim que a coroa da justiça está preparada para ele, não somente para ele, mas para todos que amarem a vinda do Senhor. E depois, a partir do versículo 9 até o versículo 16, ele diz que todos abandonaram ele. Ele abre o coração para Timóteo, dizendo que os seus amigos o abandonou, mas que ele não se considerava sozinho e abandonado. Ele fala para Timóteo que na hora do seu julgamento, na hora que ele estava ali diante dos seus algozes, o Senhor estava com ele estava confiando, ele estava em paz. E interessante que ele fala que, no versículo 17, ele fala, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Paulo ainda aproveitou a oportunidade que ele teve, as últimas horas, o último momento que ele esteve ali no meio do povo para pregar a palavra do Senhor, para falar do amor de Jesus Cristo, para falar daquele por quem ele se rendeu e entregou a vida dele. Este é o homem que nós conhecemos, é um homem que nós temos o privilégio de ver o que ele escreveu, de ler, de nos fortalecer, né, irmãos? Porque como Paulo venceu as lutas, as tribulações dele, nós também vamos vencer, né? Para terminar, eu só quero voltar no versículo que ele diz que está sendo oferecido por libação. Será que a minha vida, eu estava pensando, será que a minha vida também está sendo assim? Será que eu estou me oferecendo ao Senhor durante o tempo da minha peregrinação? Será que ela está sendo também oferecida
como o Senhor em sacrifício agradável, que chegue com um cheiro suave à presença do Senhor? Será que a sua vida também? Será que você também está sendo assim? Oferecendo a sua vida durante a sua jornada, a sua caminhada, a sua vida é dedicada, é oferecida ao Senhor como a de Paulo? Que sim, que nós possamos ter a vida voltada para o Senhor, o coração voltado para o Senhor inteiramente, entregue a Ele, porque Ele é o nosso Senhor, porque é Ele que tem nos sustentado, tem nos dado graça, força para nós caminharmos. E Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós sabemos que toda aquela luta, toda aquela provação que o apóstolo Paulo passou, ele comparou como uma leve, momentânea tribulação, ele comparou como um bom combate. Então, se você está passando por problemas, por lutas e provações durante o tempo da sua jornada, saiba que você está combatendo o bom combate do Senhor. O apóstolo Paulo, ele foi criado, de repente até para ser um rabino, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele foi criado para ser um judeu rigoroso, observador da lei, mas depois que ele teve aquele encontro com o Senhor, ele nunca mais foi a mesma pessoa. E nós também já tivemos o nosso encontro com o Senhor. Nós já estamos no caminho do Senhor, então vamos perseverar, vamos continuar firme. A palavra de Deus diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus possa abençoar os irmãos, que Deus em Cristo possa estar sustentando a cada um de vocês. Vamos permanecer firme, porque há recompensa para o seu trabalho, há recompensa para tudo que você tem passado. Lá no céu não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, todas as coisas estão passadas, estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Fiquem com Deus, tenham todos uma boa noite. Somos